Sonic 3 lançou já faz um tempo e esse filme é absurdamente incrível. O primeiro vídeo desse meu canal foi comentando sobre adaptações de videogames, e uma das que eu comento é sobre Sonic 1, a qual eu gostei, mas pensei que poderia ser melhor. E como fã do Ouriço Azul, o filme do Sonic 2 também foi incrível, apesar daquela cena maldita do casamento. These rings signify that... Ainda assim, Sonic 2 não foi um filme ruim, a adaptação foi bem legal, mas ainda faltava algo. E no final do Sonic 2, nas cenas pós-crédito, ficou claro que o próximo filme ia se tratar sobre Sonic Adventure 2. Um jogo que pra mim é super importante, já que talvez tenha sido o jogo que eu mais zerei na vida. Sério, eu não tô brincando o quanto eu sou apaixonado por esse jogo. Tanto ele quanto Sonic Adventures 1 foram jogos que eu joguei durante anos, repetidamente. E por isso eu tava hypadaço pra esse filme do Sonic 3. Afinal, é o Shadow, cara. Então, hoje eu vim aqui comentar um pouco sobre o filme. Não necessariamente falar sobre a história dele, afinal, é interessante que vocês assistam, já que o filme é genuinamente muito bom. Mas discutir sobre alguns pontos que me agradaram demais e outros que talvez poderiam até ter estragado o filme. A primeira coisa a se comentar desse filme do Sonic 3 é, obviamente, os humanos. Era algo que, no geral, ninguém gostava. E não é porque é incabível ter humanos nas histórias de Sonic, já que em vários jogos do Sonic tem humanos. E também tem humanos no Sonic X, e lá eles não eram tão chatos quanto aqui nos filmes. Nada contra o James Marsden, apenas os roteiristas não souberam implementar de uma forma legal os humanos desses filmes. Com exceção óbvia do Eggman, Gerald, Rocha, nesse filme específico, a Gun. Afinal, não tem como ter uma história sobre o Shadow sem ter a Gun. No Sonic 3, os humanos têm uma participação bem menor de tela. Em 90% do tempo você vai estar vendo ou a perspectiva do Team Hero ou do Team Dark. Quem pegou, pegou. Outra coisa que fez esse filme se destacar mais do que os outros é, obviamente, a adição de um personagem icônico, Shadow. Shadow é simplesmente um dos meus personagens favoritos da franquia Sonic. E ele ser famoso tem motivo. Esse maldito Ouriço é simplesmente o suco do Ed. Não tem como você não olhar pra esse maldito e não pensar que foda. No filme passado a gente teve o Knuckles, que também é um dos meus personagens favoritos, e até injustiçado, já que ninguém liga muito pra ele. Mas é óbvio que o hype desse filme seria muito maior com o Shadow, a literal contraparte do Sonic. A adaptação em si do filme foi muito boa. Se você não sabe, Sonic 3 teve que adaptar a história do Sonic Adventure 2 na sua própria maneira. Afinal, muitos dos acontecimentos de Sonic Adventures 2 não teriam como funcionar com metade do elenco em falta, além de, claro, ter literalmente um outro jogo inteiro que seria preciso adaptar antes. Mas o filme fez bem, e é possível entender os personagens, suas motivações, apesar da estranheza de algumas coisas serem totalmente diferentes. Como o fato do Shadow ser literalmente a porra de um ET, e não a forma de vida perfeita, criada em laboratório. Outra coisa super positiva desse filme foram suas lutas. Foram todas super bonitas e bem coreografadas, além de fazerem jus ao material original, com Sonic tomando uma sova do Shadow até ficar com raiva, decidir levar o assunto a sério. A única coisa que eu estranhei pra caralho é que o Shadow simplesmente usa Chaos Control sem o caralho de um Esmeralda. É sério, tipo, eles ficam se teletransportando pra lá e pra cá sem nenhuma Esmeralda, e isso é um pouco estranho, muito roubado. Mas eu entendo que esse buff talvez tenha sido necessário, já que no filme é a Esmeralda Mestre que dá os poderes. Esses Esmeraldas do Caos são meio que uma parte da Esmeralda Mestre. Eu não sei bem o porquê dessa mudança, mas se eu fosse chutar, provavelmente é porque fazer todos os filmes com que o Sonic tenha que procurar pelas Esmeraldas do Caos acabaria sendo trabalhoso demais. Afinal, é muito mais fácil só ter uma desculpa pra quando precisar o Sonic poder virar um Super Sonic. E isso é um pouco decepcionante pra quem é fã, mas é entendível. Na verdade, super entendível quando você olha pelo lado dos produtores. Uma coisa que agradou bastante os fãs de Sonic nesse filme foi o Jim Carrey. Jim Carrey fez um trabalho excepcional em seu papel como Eggman. Desde os outros filmes ele já vinha fazendo um papel extraordinário. Nesse filme, isso foi levado para outro nível com o Eggman ainda mais parecido com o dos jogos, além do Dr. Gerald, também interpretado por ele. E tem até uma piada no meio do filme envolvendo isso. É como se fôssemos dois personagens de um filme interpretados pelo mesmo ator. Sem sair do assunto do Jim Carrey, também teve a cena de Londres, que é simplesmente o suco do BDS. Literal, olha essa porra. Isso é simplesmente muito foda. O Jim Carrey resgatou muito bem a essência do Dr. Eggman, sendo um vilão com momentos bem patéticos e outros até ridículos, como a dança dos lasers. Eu não achei a cena ruim, tá? Mas tá na cara que ela foi feita para ser engraçada, apelando pro ridículo. Mas o Eggman também tem momentos que fazem você lembrar do porquê que ele é o vilão principal do Sonic. Afinal, apesar de patético, esse cara mijou na porra da lua. Vim fazer um anúncio, Shadow. Por último, mas não menos importante, uma das coisas mais esperadas desse filme, o embate final entre Sonic e Shadow. Foi uma luta muito boa, onde Sonic brigava com Shadow e estava indo pelo mesmo caminho de ódio que o outro Ouriço. Mas no final, ele decide seguir seus princípios e seu heroísmo fala mais alto. Assim, ele consegue no discurso no Jutsu convencer o Shadow a mudar. E apesar de clichê, isso não é ruim. Afinal, clichês existem por um motivo. Clichês existem porque eles funcionam. E esse foi um dos casos em que ele funcionou. E quando eles simplesmente apertam as mãos e se transformam ao som daquela versão do filme de Live and Learn, cara, eu pulei da cadeira e comecei a gritar que nem um louco histérico. Algo que pessoalmente me dá vergonha de lembrar, mas que na hora eu não consegui conter a animação. E eu fiquei puta
putaço que essa cena foi cortada diversas vezes. Fora a dificuldade de simplesmente deixar a cena tocando enquanto os dois faziam a limpa naqueles robôs. Felizmente, esse mano do Twitter fez uma versão onde essa parte é ininterrupta, mas eu não vou poder tocar ela aqui por problemas com copyright. Bom, eu falei muita coisa positiva sobre esse filme, mas obviamente, ele tinha sim coisas negativas. A primeira coisa foi o que eu acabei de falar. Na luta final, eles cortaram um momento de hype, que foi o Sonic e o Shadow lutando juntos, com os dois Robotniks lutando um contra o outro. Uma luta bem ridícula. E não que a cena dos Robotniks lutando seja ruim, mas ela foi mal inserida no filme. Eu sei que a ideia era criar um contraste entre uma cena super foda e uma cena bem engraçada, mas isso só fez me irritar, sendo bem sincero. Isso acontece em diversos momentos do filme, cenas que não são ruins, mas que foram colocadas em momentos errados. Considerando quanta gente tava num projeto desses, eu fico de cara como ninguém percebeu que isso não ficou legal. Sério. Além disso, o humor do filme foi bem fraco. Ele tinha diversas piadas que foram bem forçadas, além de que alguns nem sequer faziam sentido fora do idioma do inglês. Como Konnichiwa, que em inglês era pra ser uma piada com a palavra what, e a expressão japonesa Konnichiwa. What? Konnichiwa? Eles tiveram uma pachorra de fazer essa piada, eu genuinamente não sei como. Mas mesmo com esses erros, isso não muda o fato de que esse filme, dos 3 filmes de Sonic, foi o melhor. E mais me gerou felicidade e arrepios enquanto assistia. Sério, logo no começo quando aparece um flashback da Maria com violão e começa a tocar a versão acústica de Live and Learn, eu já tinha arrepiado e visto que ia me emocionar pra caramba com esse filme. Eu me senti criança de novo assistindo isso. E sinceramente, não é qualquer coisa que faz eu me sentir assim. Eu fico muito grato à SEGA e a todos os envolvidos que me fizeram ser jogado numa máquina do tempo, onde eu pude experienciar de novo uma obra que desde pequeno é tão importante pra mim. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado. E depois me conta aí nos comentários se você assistiu Sonic 3, se você gostou, se você não gostou. É legal conversar com vocês. Além disso, eu criei um Discord pro canal, então eu vou deixar ele na descrição. Preferi criar um Discord enquanto pequeno porque na minha cabeça é muito mais divertido ter uma comunidade pequena que eu possa conversar com todo mundo do que uma grande. Óbvio que nesse caso, eu quero crescer aqui no YouTube e ter sim um público grande. Mas enquanto não chegar lá, desejo aproveitar melhor a companhia de todos vocês. Então, se quiserem e puderem entrar pra gente conversar lá, debater sobre assuntos e até vocês me recomendarem coisas. É isso. E fiquem ligados porque hoje é... Sexta-feira, Play TV, não está como não recolhe.